Olá, sou Tadeu Maia, estou aqui também com a TV Relacionamento, sou ator, sou cantor, dramaturgo, produtor e diretor de telecinematografia. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está vibrante e maravilhoso porque nós temos aqui uma atriz que irradia muita luz. Carol Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Muito gostoso, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Eu queria que você falasse para os nossos internautas quando você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que o mundo das artes entrou na sua vida e não saiu mais. Faz tempo, viu? Como que você consegue fazer várias profissões numa pessoa só? Bom, eu comecei fazendo teatro, eu nasci em Votuporanga, no interior de São Paulo. Conheço. Conhece? Eu fiz campeonato de judô lá. Que legal. Eu sempre acho alguém que conhece Votuporanga, é impressionante. Mas eu vim para São Paulo já há 10 anos, eu já estava aqui. E aí eu comecei a fazer teatro na minha escola, com 13 anos, fazendo teatro sem muitas pretensões. Nunca foi tímida? Não, eu sou até hoje. Pode parecer que não, mas eu sou até hoje. Mas eu queria fazer teatro e aí, por sorte, as minhas professoras, elas montaram uma companhia profissional 2 anos depois e me convidaram. Então, com 15 anos eu fui para o teatro profissional com um monte de atores já veteranos e eu aprendendo na prática, ficando em cartaz todo final de semana. No primeiro dia você nem acreditava nele. Foi um baque. Foi um baque. E aí eu fui para o teatro sem saber muito bem nem da vida, mas aí foi uma grande escola. Aí eu fui fazer faculdade de artes cênicas, depois eu fiz de música, porque eu sempre cantei e atuei nesse meio todo. E eu estou com 44 anos e não parei nunca mais, então já tenho uma trajetória aí de teatro, sempre fiz. E hoje eu sou locutora também, trabalho com voz, por uma coincidência da vida. Eu fazia comercial de TV e aí um dia precisou trocar o texto. E aí eu fui numa produtora de áudio para me dublar. E aí eu me apaixonei pelos estúdios. E hoje eu vi, assim, eu tenho um home studio, eu trabalho de casa, eu gravo para várias marcas. Então o meu dia é gravando, locução, e não é de rádio, é de comercial, de institucional, propaganda de TV e tal. E teatro no final de semana. Eu estou em cartaz com 2 infantis e um adulto. Legal. Você está convicta de que você é da área de humanas mesmo, né? Você tem a menor dúvida. Eu pensei que de vez em quando vinha assim, puxa, eu seria uma excelente médica, eu seria uma grande engenheira. Não. Você fica bem. Mesmo sendo artista, que pode parecer que é uma coisa muito de humanas, a gente é gestor da nossa própria carreira. Então eu tenho que ter muita disciplina, tenho que ter uma organização muito grande, ser autônomo no Brasil com arte. Então, para sobreviver é uma coisa... é difícil, como qualquer outro empreendedorismo. Sim, então, eu me verdade. vejo assim muito como uma empresa, só que uma área que eu adoro, que é da arte. Legal. No teatro, quando o pessoal fala assim, que vai na hora de entrar, você com toda essa experiência ainda dá frio na barriga ou não? Todas as vezes. Ele diz que é bom, né? Assim, eu não sei se um dia passa. São níveis diferentes, então agora eu estreiei um espetáculo que aí eu estava mais ansiosa, né? E hoje em dia, durante a temporada, é um pouco menos, porque você tem um pouco mais de segurança, mas é que teatro é muito vivo, tudo pode acontecer, então aquela sensação de imprevisibilidade o tempo todo, você não sabe a reação da plateia, então é muito vivo, você tem que estar o tempo inteiro muito atento. Então gera uma ansiedade, mas é tão bom, né? Uma ansiedade boa. Não é com sofrimento, não é assim, socorro, é legal. E quando termina dá aquela sensação besta, né? Com certeza. Ainda mais quando o espetáculo é bom, né? Que a gente faz com amor. A maioria dos espetáculos que eu fiz, que é de na vida, foram com pessoas muito legais. Tive bastante sorte. Então, elenco legal, direção legal, equipe legal, técnicos legais, porque o teatro é uma arte coletiva. Então, não adianta só você estar bem ou o outro, todo mundo tem que funcionar. É um vivo, né? Então, assim, quando o coletivo funciona, é uma grande satisfação. Isso é legal, porque quando o coletivo funciona de verdade,
não tem aquele negócio da vaidade assim, que um quer brilhar mais que o outro para ofuscar o outro, né? Isso aí não funciona. É verdade. Quem pensa assim não tá vivendo a arte, eu acho, né? Como deveria, porque a gente, assim, ninguém é especial por fazer arte, a gente é uma ponte, né? Mais uma forma de chegar no ser humano, da gente se conectar com pessoas. Então, eu acho legal isso. A primeira peça que você atuou, você lembra ainda dela? Eu lembro, foi o Despertar da Primavera. Nossa, bonito. Uma peça que falava de adolescentes. Eu era pré-adolescente, há 13 anos. Um espetáculo muito legal, muito sensível. E já na minha estreia aconteceram coisas. Eu tinha uma cena, tinha uma arma. Enfim, eu tinha uma arma. E eu fui procurar a arma e cadê? Alguém chutou na coxia. Um monte de adolescente doido, né? Todo mundo muito ansioso. Chutaram, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu peguei um sapato, não sei quem lembra, tinha uma chinesinha, que era uma sapatilhinha assim. Aquela chinesinha virou uma arma e eu fui e que ninguém percebeu. Naquele momento eu falei, entendi. A gente é uma grande brincadeira, o mais responsável possível, mas é uma grande brincadeira fazer teatro, fazer arte. Então eu tento levar a vida assim, de uma forma leve, com responsabilidade, mas curtindo, sabe? Senão eu também acho que não vale a pena. É importante. Que bacana. E o que você gostou mais de fazer? Um drama, uma comédia, alguma coisa assim, suspense, dramaturgia? O que você gostou mais? Olha, eu gosto de bons textos. Então, quando conto uma história, eu até falo assim, antes de começar, vamos contar essa história para o público mais uma vez. Então eu gosto de espetáculos que contam histórias. Agora, o gênero, eu gosto, eu transito com tranquilidade, assim. Eu gosto de um drama, acho bacana, mas também fazer rir é legal. Acho que não tem muita preferência. Na locução, que é onde eu trabalho também bastante hoje em dia, tenho alguns tipos de textos que eu me identifico mais. Aí na locução eu gosto de uma coisa um pouco mais sensível, assim, emotiva. Ok, acho que funciona. Essa parte da locução, você tem que assim, dublagem também, né? Você tem que tomar muito cuidado. Dublagem eu não faço. Dublagem certo. eu não faço, porque tem os tempos, exatamente. Exato. A locução é um pouco mais livre, eu recebo um texto e aí eu tenho 15 segundos para falar aquele texto, ou 2 minutos, ou 10 minutos. A maioria do que eu faço são 1 minuto, 1 minuto e meio. Então eu tenho aquele tempo para falar aquele texto e comunicar, né? Então, nos últimos anos eu tenho gravado bastante para Volkswagen. Eu faço várias. Então, quando eu para vender um carro, então aí eu falo mais para fora, venda do Nivus, não sei o que, não sei o que. Aí acontece alguma coisa que é uma retratação, aí é um outro clima. Ou quando o objetivo da campanha é emocionar. Então, acho que eu vou tentando me adequando ao que o cliente quer para passar da melhor forma que eu puder. Como a voz se tornou seu instrumento de trabalho, você toma alguns cuidados também, né? Assim, o trabalho normal, né, é o meu instrumento, então eu faço fono, eu faço exercícios, aquecimentos, desaquecimentos, não grito, não tomo gelado. Essa coisa do gelado, para quem tem resistência, não tem problema. Okay. Não é sempre, é para todo mundo que faz mal, mas para mim não faz bem, então eu prefiro evitar. Certo. Aí meus filhos falam, assim, nossa, você não grita? Eu falo, eu não grito, mas eu não grito na vida. Ainda bem. Certo. Eu percebo assim, as pessoas que trabalham com voz, eu dou curso de locução também, né? E aí eu falo muito para os meus alunos, como eu não sou fono, eu não passo exercícios, mas o grande que prejudica mais a voz é no dia a dia, nem é no trabalho. Assim, principalmente quem trabalha o dia inteiro, né, que grava o dia inteiro, é quando você vai numa balada e fica tentando conversar além da música que está lá. Então, assim, os cuidados eles não são tão difíceis, mas tem que estar atento. Que legal. Quem perdeu a voz, perdeu o trabalho, né? Sem dúvida. Não, maravilhoso. Pode falar da peça que está em cartaz? Vai dar um briefing, porque depois nós vamos ter uma como seu parceiro. Estou fazendo um espetáculo que chama Uma Guerreira na Escuridão, que conta a história de uma mulher surdo-cega devido à síndrome de Usher, que quando os pais são primos, e aí dá uma doença congênita e gera surdez e cegueira ao longo da vida. Deixa eu perguntar,
no passado, assim, os reis ali que tinham as propriedades grandes e tal, para evitar que dividisse as fortunas lá e tal, pegava, por exemplo, o príncipe daqui, herdeiro daqui, e a princesa ela também herdeira lá da outra coisa, e às vezes eles eram parentes, primos aí. No passado acontecia isso também. Acontecia muito mais, né? A gente tem um histórico. A medicina não estava evoluída ainda, né? Eu acho, e hoje em dia, assim, eu tenho, não é com todo mundo que acontece, é uma probabilidade. Eu tenho uma amiga que os pais são primos, eles são em 5 irmãos e ninguém tem síndrome de Usher. Então, mas o risco existe. A gente dá uma explicação na peça, a gente fala um pouco sobre isso, desses riscos. E aí, é justamente esse conflito do pai, o espetáculo é o pai e essa filha. Porque tem essa culpa do pai, porque sabia, né, talvez antes da medicina dizer que isso podia acontecer, né, ignorância, você não sabe, não tem as informações, mas com a informação, então a peça lida muito com isso, com essa culpa do pai. Só que essa filha, Kendi, ela é muito alto astral, leva a vida de uma forma tranquila. Então, o espetáculo é leve. Pode parecer que é uma temática pesada, mas o espetáculo é leve, as pessoas elas se emocionam por positivo. Né? Então, tem sido bem transformador para a gente que faz e para a plateia essa catarse, assim, a gente se colocar no lugar. Então é um desafio como atriz, né? Porque é uma realidade bem diferente da minha, mas a gente fez um processo de ensaio muito intenso, inclusive com a Aninha, que depois o Tuca vai vir falar comigo, ele vai explicar um pouco melhor. Então eu tive um laboratório vivo de uma pessoa com a síndrome de Usher nos ensaios, ajudando a dar esse olhar também de superação. Né? Verdadeiro. Muito legal. E eu estou também em cartaz com 2 infantis. Ah, tá, vamos falar deles. No Teatro Maria Della Costa, aí vai ficar mais uns meses, às 3 da tarde. Eu sou da PTESP. Ah, tá, certo. Eu sou da diretoria da PTESP. Chico Cabreira, um abraço para você. Aliás, o Chico que falou pra gente vir aqui, passou seu contato. É tudo amigo, né? A vida é boa assim, né? Eu chamo ele de Dom Corleone. Por quê? É o apelido que eu tenho. Maravilhoso. E esses infantis também são muito bacanas, assim, a gente fala, tem um que é o Avoar, que são clowns, são grandes brincadeiras, e brincadeiras que iam fazer na minha infância, balança caixão, brincar de meio. Legal, você resgatou então isso daí. É muito legal, eu adoro fazer, me divirto, eu vejo as crianças que de repente hoje têm 5, 6 anos e não sabem o que é um balança caixão. E aí vem a gente brincando e se interessa, eu quero brincar daquilo, como que é aquela brincadeira? Então esse é o Avoar, que é um espetáculo de brincadeiras de clown, conta uma história também, e o Panos e Lendas, a gente intercala, um domingo faz um, outro domingo faz o outro. E o Panos e Lendas conta sobre o folclore brasileiro, um espetáculo lindo, super emocionante, eu adoro também fazer. Aí eu saio de uma peça e vou para outra. Legal. Uma doideira boa. E a partir de quantos anos? 6 anos, 5 anos? Ah não, pode ser antes. Os meus filhos, assim, eu faço espetáculo faz bastante tempo, né? Meus filhos, eles começaram a ir no teatro comigo com 3 anos. Já se divertem. Menos do que 3, não conseguem nem assistir um filme por mais de 15 minutos. Então, mais 3 aninhos já é ótimo. E para qualquer idade, porque quando são espetáculos com histórias, com enredo, então os pais podem legal levar. para todo mundo se diverte e entra na brincadeira. Legal, maravilhoso. Então, como você consegue fazer várias profissões em uma pessoa só? Como você divide isso daí? A gente não dá conta de tudo, a verdade é essa. Não, porque além disso daí tudo, você é mãe, Eu sou mãe, esposa, cuido de uma casa. Às vezes uns pratos caem, a gente recolhe e é isso. É tentando fazer. Assim, minha cabeça ela tem que ficar muito focada. Então, por exemplo, como eu gravo várias coisas durante o dia, eu acostumei a minha cabeça a focar naquilo. Então, eu vou fazer essa peça, eu vou fazer essa peça. Eu esqueço do resto. Aí saio de um espetáculo, no caminho de um para outro, eu vou passando o texto do outro. Aí chego no outro, foco naquilo. Aí chega um trabalho para gravar um varejo. Aí chega outro trabalho para fazer uma coisa emotiva. Então, assim, eu aprendi a me concentrar. Aí eu consigo. Mas também a minha cabeça não funciona muito bem depois.
Eu falo, gente, eu já gravei isso? Eu não lembro que eu gravei, porque eu tô tão focada naquilo naquele momento, passou aquilo, eu já esqueci. Tá certo. Mas às vezes é bom, né? A gente precisa ter esses momentos aí. Foi a forma que eu encontrei para fazer tantas coisas, né? Porque é de um para outro. Aí busca filho na escola, aí faz isso aqui. Isso. Você pode deixar os seus contatos, por favor? Claro. Vou escrever aqui também. Olha, quem quiser me acompanhar no Instagram é @vozcarvalho. Eu falo bastante de locução, que é um mercado que na internet é o que eu me comunico. Eu tenho um curso de locução online. Então, o Voz Carvalho, você vai encontrar lá os espetáculos que eu faço, mas principalmente dicas para artistas de voz. E o teu nome artístico? Carol Carvalho. Meu nome oficial é Carolina. Ah, tá, ok. Tá. Só que a minha família sempre me chamou de Carol. E um tempo eu fui Caru, é uma bagunça de nomes. Mas agora eu uso Carol Carvalho já faz uns 10 anos. Eu adoro esse nome, porque eu nunca fui Carol, gente. Aí quando eu falo que eu quero Carolina, quem as pessoas me chamam? Carol, então eu já falo que é Carol. Aí me chamam de tudo, Caro. Mas é Carol, com circunflexo. Legal. Venha outras vezes, por favor. Obrigada, querido. Muito obrigado. Sempre que tiver novidade, eu volto aqui. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica e talentosa Carol Carvalho. Nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.